Olá, fãs dos games! No vídeo de hoje falaremos um pouco sobre os consoles que mais venderam unidades pelo mundo. Há muitos consoles produzidos, alguns com uma ótima qualidade gráfica e títulos espetaculares, outros nem tanto. Consoles que marcaram a infância de muitos e até hoje permanecem em suas memórias, seja pela nostalgia ou pelos ótimos jogos lançados. Mas você já se perguntou quais são os consoles mais vendidos da história? Você vai se surpreender com o que nós descobrimos, vem com a gente! Começando a nossa lista, temos o Game Boy Advance, também conhecido como GBA. O Game Boy Advance foi lançado em 2001 como uma atualização do Game Boy original, apresentando gráficos coloridos e melhorias técnicas. Ele oferecia retrocompatibilidade com os jogos do Game Boy Color e também tinha uma excelente biblioteca própria de jogos, incluindo títulos populares como Pokémon Fire Red, Leaf Green e The Legend of Zelda The Minish Cap. Com mais de 81 milhões de unidades vendidas, o Game Boy Advance se tornou um dos consoles portáteis mais vendidos da Nintendo. O Game Boy Advance SP, versão aprimorada e também mais popular do GBA, também teve seu sucesso com 43 milhões de unidades vendidas. Um dos grandes queridinhos aqui no Brasil, o Xbox 360, foi o segundo console da Microsoft e trouxe recursos online aprimorados e gráficos de alta definição. Lançado em 2005, o console trouxe uma ampla seleção de jogos, incluindo Halo 3, Gears of War e Mass Effect, e acabou ganhando muitos fãs. O console vendeu mais de 85 milhões de unidades e foi um concorrente próximo do PlayStation 3 durante a 7ª geração dos consoles. Lançado em 2006, o PlayStation 3 trouxe gráficos de alta definição e recursos de entretenimento adicionais como reprodução de Blu-ray. O console tinha uma biblioteca de jogos impressionante com destaque para títulos como Uncharted 2, Among Thieves, o primeiro The Last of Us e Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots, a derradeira aventura do Solid Snake. Embora tenha enfrentado uma competição acirrada do Xbox 360, o PS3 ainda conseguiu vender bastante. A Sony alcançou a impressionante marca de mais de 87 milhões de unidades vendidas no PS3, ultrapassando o Xbox 360, levando a Microsoft a correr atrás do prejuízo. Codinome Nintendo Revolution, o Nintendo Wii foi de fato um console revolucionário, pois introduziu um novo conceito de jogabilidade baseado em movimento. Com o controle Wii Remote, os jogadores podiam interagir com os outros de forma física e intuitiva. O Wii, lançado em 2006, atraiu tanto os jogadores casuais quanto entusiastas de jogos, oferecendo títulos como o divertidíssimo Wii Sports, Mario Kart Wii e o Wii Fit. Com mais de 101 milhões de unidades vendidas, o Wii se tornou um fenômeno cultural e trouxe a Nintendo de volta ao topo da indústria dos consoles. A 6ª posição da lista é ocupada pelo PlayStation, um console divisor de águas na indústria que acelerou a transformação para os jogos com gráficos poligonais. A sua chegada representou um desafio para a Nintendo, que com a Sony iria produzir o console em parceria. A amizade acabou, é óbvio, e elas viraram rivais no mercado antes dominado pela Casa do Cogumelo. O PlayStation foi um dos primeiros consoles a abandonar o uso dos cartuchos e adotar CDs como mídia de armazenamento. A disponibilidade de CDs permitiu uma capacidade de armazenamento muito maior, o que possibilitou o desenvolvimento de jogos mais complexos e visualmente impressionantes. No entanto, também abriu um espaço para a pirataria que se tornou um desafio para a indústria. O sucesso do PlayStation não se deu somente graças à sua tecnologia inovadora, mas também à sua biblioteca de jogos. Títulos clássicos como Tony Hawk's Pro Skater 2, Tekken 3 e Final Fantasy VII conquistaram os jogadores e ajudaram a impulsionar as vendas do console em todo o mundo. Metal Gear, Resident Evil e o Crash Bandicoot são apenas algumas das franquias que fizeram a sua estreia no PS1 e se tornaram símbolos duradouros da indústria dos videogames. A Sony realmente teve um começo impressionante com o PlayStation 4. Desde o seu lançamento em 2013, o console conquistou os jogadores com a sua proposta clara, preço acessível e uma biblioteca de jogos verdadeiramente notável. O PS4 expandiu e aprimorou as ideias introduzidas pelo seu antecessor, o PS3, com foco ainda maior na fidelidade online e na experiência do usuário. Uma das maiores forças do PlayStation 4 é a sua incrível linha de jogos exclusivos, nomes como Bloodborne, God of War, Marvel's Spider-Man, Red Dead Redemption 2, Persona 5, Uncharted 4 e o Horizon Zero Dawn são apenas alguns exemplos dos títulos que cativaram o público e receberam aclamação crítica. Com lançamentos como The Last of Us Part 2, que se tornou um sucesso imediato, o console continua a oferecer jogos blockbusters que mantêm os jogadores entusiasmados e engajados.
O quarto lugar ficou para o Game Boy, o primeiro console portátil lançado pela Nintendo, que teve um impacto revolucionário na indústria dos videogames. Quando foi lançado no final da década de 80, o Game Boy chamou a atenção da indústria e abriu as portas para um novo mercado de jogos portáteis. Embora já existissem outros consoles portáteis disponíveis na época, o Game Boy se destacou pela qualidade e avanço tecnológico. A Nintendo foi pioneira ao trazer uma nova experiência de jogo, permitindo que os jogadores levassem seus jogos favoritos para onde quisessem. Apesar de alguns problemas iniciais, como a duração limitada da bateria e uma biblioteca de jogos bastante escassa, o Game Boy conseguiu vender impressionantes 118 milhões de unidades, levando em conta tanto o Game Boy original quanto o Game Boy Color. Isso demonstra o enorme apelo que o console teve junto aos jogadores. As vendas do Nintendo Switch têm sido impressionantes desde o lançamento do console em 2017. A Nintendo conseguiu criar um produto que atraiu tanto jogadores casuais quanto entusiastas hardcore, resultando em um grande sucesso comercial. Esses números tornam o Switch um dos consoles mais vendidos de sua geração, ou até mesmo mais vendido até o momento. O sucesso do console se deve a vários fatores, incluindo sua inovadora capacidade de alternar entre um console doméstico e um dispositivo portátil, a sua biblioteca diversificada de jogos, a popularidade dos títulos exclusivos da Nintendo e a fidelidade dos seus fãs. Desde o lançamento, o Nintendo Switch tem continuado a vender consistentemente bem. Ele atraiu uma ampla base de jogadores, desde famílias que procuram por uma experiência de jogo divertida e acessível, até jogadores mais dedicados que buscam títulos de alta qualidade. Além disso, o sucesso de jogos como Animal Crossing, New Horizons, Mario Kart 8 Deluxe, The Legend of Zelda Breath of the Wild e, é claro, a tão aguardada sequência The Legend of Zelda Tears of the Kingdom também ajudou a impulsionar as vendas do console. 15 anos após o lançamento do Game Boy, a Nintendo consolidou o seu domínio do mercado de consoles portáteis com o Nintendo DS, que trouxe recursos inovadores como a tela dupla e sensível ao toque. O DS foi um marco significativo na indústria dos videogames portáteis, pois os jogadores tiveram acesso a novas possibilidades de jogabilidade e interação. A tela sensível ao toque permitiu uma experiência intuitiva, ampliando ainda mais as opções de controle e imersão. Ele foi o primeiro console portátil da Nintendo a oferecer conectividade sem fio. Com o serviço Nintendo Wi-Fi Connection, os jogadores puderam se conectar à internet e desfrutar dos recursos online, como multiplayer e download de conteúdo adicional. Essas inovações impressionantes para a época do lançamento fizeram com que a linha Nintendo DS, composta pelo DS Lite, DS-AI e o DS-AI XL, além do modelo original, superasse seu principal concorrente, o PSP. Embora a linha do DS tenha sido descontinuada oficialmente em 2011 com o lançamento do Nintendo 3DS, o seu legado é inegável. O campeão da nossa lista é ninguém menos que o PlayStation 2. A sua popularidade pode ser atribuída a uma combinação de fatores. Ele foi lançado na época certa, quando a produção de jogos estava em pleno crescimento. Com mais de 3 mil títulos disponíveis, havia uma abundância de opções para os jogadores escolherem. Dentre os jogos notáveis para o PS2, destacam-se títulos como GTA San Andreas, Final Fantasy X, Resident Evil 4, Fifth Street, Guitar Hero, God of War 1 e 2, Shadow of the Colossus e o incrível Black, e muitos outros. A grande variedade de gêneros e a qualidade desses títulos contribuíram para a reputação do PS2 como uma plataforma excepcional para experiências de jogos memoráveis. É interessante citar que a quantidade de remasters e remakes dos jogos do PS2 nas gerações posteriores dos consoles, o que demonstra a duradoura influência e popularidade dos títulos lançados para o console. Isso tudo sem contar que o PS2 também foi conhecido pelo seu preço acessível em relação aos outros consoles da época. Certamente há consoles que, mesmo não figurando na lista dos mais vendidos, têm um lugar especial no coração dos gamers e deixaram com certeza sua marca na história. Alguns mais antigos, outros nem tanto, e um da geração atual merecem aparecer na nossa lista de videogames mais vendidos da história. O PlayStation Portable, também conhecido como PSP, foi lançado em 2004. Ele foi um console portátil que oferecia gráficos impressionantes e funcionalidades multimídia. Ele permitia aos jogadores levar experiências de jogo de qualidade para onde quer que eles fossem e contou com uma biblioteca diversificada de jogos como os incríveis God of War, Chains of Olympus e Monster Hunter Freedom Unite. O PSP alcançou vendas de mais de 80 milhões de unidades. Rumores afirmam que a Sony fabricou aproximadamente 82 milhões de PSPs até o final da produção, que ocorreu em 2014. O Nintendo 3DS não alcançou o mesmo nível de popularidade e vendas do seu antecessor, o DS, mas isso não pode ser considerado um fracasso, visto que ele ainda conseguiu vender impressionantes 75,9 milhões de unidades em todo o mundo.
mundo. Lançado no ano de 2011, o 3DS trouxe uma inovação interessante para o mercado de portáteis: a capacidade de exibir imagens em 3D sem a necessidade de óculos especiais. Essa tecnologia atraiu a atenção dos jogadores e criou uma experiência única. O portátil experimental da Nintendo se beneficiou de uma vasta biblioteca de jogos de qualidade impecável, incluindo títulos da franquia Mario como Super Mario 3D Land e o Mario Kart 7, além de jogos de outras séries populares como The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D e Animal Crossing New Leaf. Outro trunfo do 3DS foi a sua retrocompatibilidade com jogos do DS, que aumentou ainda mais a sua biblioteca. De acordo com os dados oficiais da Nintendo, o Super Nintendo, conhecido como Super Famicom no Japão, conseguiu uma marca impressionante de 49,1 milhões de unidades vendidas em todo o mundo. É bem possível que as vendas reais tenham sido ainda maiores, levando em consideração fatores como vendas não registradas, consoles de segunda mão e o fato do relatório ter englobado somente os números até o momento em que foi divulgado. O Super Nintendo foi lançado em 1990 e ganhou uma biblioteca de jogos icônicos e memoráveis, incluindo clássicos como Super Mario World, The Legend of Zelda A Link to the Past, Super Metroid e muitos outros. Ele foi muito popular e deixou uma marca duradoura na indústria dos videogames e das pessoas que cresceram jogando, e é amplamente considerado um dos melhores consoles da história. E por fim, temos o consagrado Xbox One. A Microsoft deixou de divulgar números específicos de vendas para o console desde 2015. Porém, estima-se que a família Xbox One, composta pelo Xbox One, Xbox One S e o Xbox One X, tenha vendido cerca de 48 milhões de unidades em todo o mundo. Embora o Xbox One não tenha alcançado números de vendas tão altos quanto seus principais concorrentes, é importante lembrar que a popularidade de um console não se resume apenas às vendas, mas também à sua base de usuários, ao impacto no mercado e à qualidade dos jogos e serviços oferecidos. O Xbox One trouxe recursos como a integração com o serviço de assinatura Xbox Game Pass, que oferece acesso a uma biblioteca de jogos por uma taxa mensal, bem como a compatibilidade com versões anteriores de jogos do Xbox 360 e até mesmo do Xbox original. Além disso, o console recebeu títulos exclusivos notáveis como a série Halo, Gears of War 4 e Forza Horizon 3, entre muitos outros. É surpreendente ver o quanto os portáteis da Nintendo venderam, né? A Sony também não ficou para trás, mesmo sendo uma estreante no mercado com o primeiro PlayStation. E você? O que você achou? Seu console favorito ficou em qual posição? Conta pra gente aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Agora que você está ligado sobre quais foram os consoles mais vendidos da história, dá uma olhada aqui nos outros conteúdos sobre games e tecnologia. Acesse o site showmetech.com.br e veja as matérias que preparamos para você. O link está aqui na descrição. E esse foi o tema do nosso vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de dar aquela curtida no vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever aqui no nosso canal e, é claro, ativar o sininho, assim você não perde nenhum conteúdo do Show Me Tech. E se você ainda tiver tempo, assista ao nosso vídeo sobre os melhores jogos da Nintendo Switch Online. O link também está na descrição desse vídeo. Eu sou o Rafael Máximo e fico por aqui. Um grande abraço e até mais!